A pecuária brasileira depende da China? Saudações, amigo produtor rural. Estamos começando mais um programa Caminhos do Produtor. Neste ano, os pecuaristas de todo o Brasil vêm sofrendo com expressivas quedas no preço da arroba de bovinos prontos para o abate. Em Mato Grosso do Sul, calcula-se uma queda de 35% na arroba, de janeiro a maio deste ano. As quedas vêm sendo registradas ao longo de todas as praças produtoras de carne. É efeito do ciclo da pecuária? É a dona de casa que reduziu as compras de carne ou optou por outras proteínas? O que o pecuarista deve fazer nesse momento? Será que segurar o boi no pasto para reduzir a oferta é uma saída? Para responder essas e outras perguntas sobre esse complexo mercado, está aqui em nossos estúdios Caio Rossato, zootecnista graduado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e diretor executivo da empresa PEC-BR Consultoria. Caio, muito bem-vindo aqui ao nosso programa, eu agradeço a sua participação. Vamos falar de preço da arroba, mas antes disso, conta para nós. Você tem uma empresa de consultoria. O que é isso? Que trabalho você desenvolve? E qual é a importância desse trabalho para o pecuarista hoje, não só no Mato Grosso do Sul, mas a pecuária do Brasil? Obrigado, Luana, pelo convite. Obrigado aos amigos telespectadores que estão nos assistindo. A nossa empresa ela é focada em tornar a pecuária mais justa e rentável. Nós focamos em trabalhar para os pecuaristas dentro da indústria frigorífica e trazendo assim também o acompanhamento de abate e a certificação necessária para que ele possa agregar valor no momento da venda. Então nós atuamos desde o acompanhamento do abate, dos procedimentos da indústria, até na certificação, na valorização da carne dele, ao chegar no frigorífico. Então, trabalhamos também em parceria com os frigoríficos, numa gama bem interessante de frigoríficos que a gente tem hoje em dia. E aqui no Mato Grosso do Sul, especificamente, a gente tem uma abrangência de mais de 150 clientes aí atendidos, acompanhando os abates aí anualmente. Então, estamos desde 2015 aqui no Mato Grosso do Sul. Qual a diferença de um pecuarista que tem o acompanhamento de uma empresa de certificação Sim. e uma propriedade rural de igual rebanho, tamanho, capacidade produtiva que não tem esse acompanhamento de certificação? O nosso acompanhamento, ele foi realmente uma referência, uma inovação no mercado, porque eu, com a minha formação de zootecnista, eu vim da Marfrig Alimentos, e eu trouxe esse conceito de que realmente não é somente acompanhar os procedimentos de toalete ou os procedimentos de esfola, e sim fazer um relatório completo, uma análise das boas práticas, uma análise do aspecto nutricional, do rendimento, das variações de rendimento conforme a indústria. Então, isso foi o que posicionou a empresa e se tornou referência no Brasil, Então, realmente, o pecuarista que quer saber exatamente qual é o diagnóstico que ele tem durante o abate, como que ele pode melhorar os indicadores da fazenda, ele tem que obrigatoriamente ter um acompanhamento de abate. Porque sim, lá no acompanhamento de abate, a gente vai conseguir ter um diagnóstico de forma efetiva de quais as tomadas de decisões ele pode voltar para dentro da fazenda e evoluir e melhorar. Então, esse pecuarista é aquele que vai trabalhar com números mais precisos, Sim. mais próximo da realidade e vai otimizar a sua atividade. E vai otimizar o abate dele, que é o foco. Realmente trazer esses números, mas principalmente focado no resultado de abate. Porque se a gente não trouxer resultado no abate, de nada adianta a gente acompanhar o abate, Agora, Caio, nós sabemos que os preços de qualquer tipo de produto, Sim. Ele varia de acordo com a oferta e a procura. No universo da pecuária, segue mais ou menos essa mesma lógica. A minha pergunta é, o pecuarista acompanha o mercado ou é o mercado que vem acompanhando o pecuarista de acordo com o que o pecuarista faz ali da porteira para dentro e coloca no mercado? Sim. E nesse contexto de como que a atividade da porteira para dentro trabalha, como que o universo externo da oferta e da procura interferem no que o produtor deve fazer dentro da sua porteira? E nesse contexto de questionamento, você já coloca aqui para nós o que significa o ciclo da pecuária, que é justamente essa realidade que interfere em preços. Sim.
O segredo de qualquer negócio, Luana, é comprar e vender caro, comprar barato e vender caro, concorda? Um comércio ele só funciona dessa maneira. Então, o pecuarista, para ele ser eficiente, ele obrigatoriamente ele tem que entender do ciclo pecuário. O ciclo pecuário é o ponto de tomada de decisão se ele aumenta rebanho, se ele investe em infraestrutura, o que ele vai fazer a partir de determinado ponto. O que acontece agora é que o mercado realmente está forçando essa precificação. Tá? Nós vivemos um cenário aliado ao cenário político-econômico de insegurança. Os frigoríficos foram obrigados, vamos dizer assim, a precificar a carne de maneira diferente. Então, ou seja, os frigoríficos historicamente no ano passado não tiveram margens interessantes no mercado interno. Tá? E visualizando talvez uma baixa do mercado, um desestímulo da economia, foi realmente traçada uma estratégia para que seja precificado o valor diferente. Por quê? Porque observou-se que o bezerro estava num preço num patamar menor, né? A relação de troca estava nos melhores patamares históricos. Então, realmente foi o mercado forçando essa nova precificação. Mas o pecuarista em si, ele tem que entender que isso é uma dinâmica que o mercado vai acontecer. Não tem como saber exatamente qual é o período correto, mas a gente estima que de 5 a 7, 8 anos, né, haja essa invertida de ciclo. O que é isso, Luana? É realmente aquele abate de fêmeas gerado pela precificação do bezerro muito barato, aí falta fluxo de caixa, eu descarto minhas fêmeas para fazer o fluxo de caixa, lá na frente eu vou ofertar mais animais para a indústria, essa alta escala dos abates, né, folga na escala dos abates, vão precificar menor o preço da arroba, e aí faz com que falte bezerro dali 3, 4 anos. E que vai faltar boi gordo de 3 a 4 anos, faltou o boi gordo, valoriza a arroba. Então, todo esse ciclo, ele vai fazer com que o pecuarista, a gente sempre fala isso, na baixa de ciclo, quando o bezerro está muito barato, é hora de aumentar rebanho. Quando o boi gordo está muito valorizado, entende-se que podemos chegar nos valores mais altos, é a hora de investir em infraestrutura, de não aumentar rebanho. Por quê? Porque aquela ideia do pecuarista tradicional, ela é muito correta. Quantos boi gordo eu tenho que vender para comprar uma caminhonete? Ou para comprar quantos bezerros? Essa é a lógica. É que hoje em dia as pessoas transformaram parâmetros antigos em parâmetros muito difíceis de entender, mas é realmente esse conceito. Então, o pecuarista tradicional, o pecuarista antigo, ele tem que entender que no passado isso sempre existiu. Ele não pode estremecer e achar que o mundo vai acabar, porque não, o ciclo pecuário ele sempre vai acontecer. Agora, nós estamos vivendo uma queda da arroba. Sim. Mas nós estamos melhor do que há 2, 3 anos atrás. Sim. Como é que está a realidade hoje? Se você pegar o cenário do preço do bezerro com a relação da venda do boi gordo, a gente precisaria vender, a cada um boi gordo a gente compra hoje, né, 2 bezerros, vamos dizer assim. Né? Então, a relação de troca não está tão ruim. O que está ruim foi essa precificação, vamos dizer assim, que foi muito repentina, que faz com que o pecuarista, que haja assim uma frustração, a gente tem que saber disso, porque a gente tinha uma expectativa de fluxo de caixa, de rentabilidade, e isso não aconteceu. Né? Então, peraí. Com um boi gordo, eu compro 2 bezerros. Na realidade da pecuária, estamos vivendo um bom resultado. O problema está sendo quando eu vendo o boi gordo para abate. Da porteira para fora é que está sendo o problema, quando ele vai para o frigorífico? Se eu comprei um bezerro caro, essa relação de troca não fica interessante. O pecuarista que comprou um bezerro de 2022, por exemplo, de 2021, no final de 2021, ele já não vai ter essa relação de troca. Entendeu? Nós estamos falando de relação de troca hoje. Para ele vender o boi gordo e comprar quantos bezerros hoje? Agora. Entendeu? Então, assim, é essa a dinâmica. É igual eu estou te falando. O ciclo pecuário, ele mostra isso. Ele mostra que se você comprar na baixa e vender na alta, você pode ter margens interessantíssimas. E o ciclo pecuário, ele não é imediato, né? Justamente, eu preciso do ciclo. Se eu comprei um bezerro, ele tem que chegar na idade ali, no peso, na era adequada para venda. Sim. E eu demoro ali 2, 3 anos, 4, vocês falaram até 8 anos, sim, um ciclo para que a gente entre numa outra realidade. E não tem consultor ou especialista que acerte isso, não existe. O que existe é um parâmetro que a gente pode buscar de acordo com a oferta e demanda. Ou seja, acreditava-se que esse ano, devido ao foco do mercado externo, né, do Brasil, a vender para o mercado externo, melhorar as relações com a China, com os Estados Unidos, houvesse sim uma busca maior das indústrias pelo boi.
Tá? Isso não aconteceu, vamos dizer assim, foi criado basicamente até restrições devido à vaca louca, essas interferências, né, que aconteceram. Falando na vaca louca, vamos falar agora a curto prazo. Nós tivemos aí recentemente o embargo. Sim. Esse embargo ficou um período e já foi derrubado, não temos mais o embargo. Pré-embargo, durante embargo e agora imediatamente pós-embargo, o que nós temos de movimentação de preço da arroba nesse curto período? Logo após o embargo, houve sim uma busca maior dos frigoríficos por boi gordo, né? Houve uma precificação interessantíssima, né? Chegamos aqui no Mato Grosso do Sul nos patamares de 280 o boi. E após isso, né, houve sim uma queda brusca, né? Então, a gente chegou a ter queda de R$10 numa semana no valor da arroba, né? Então, realmente, logo após o início de maio, né, foi sim precificando de maneira diferente e aí, realmente, onde gerou essa frustração por parte dos pecuaristas, né? Então, essa dinâmica do mercado externo são variáveis que muitas vezes a gente não controla, né? Ainda bem que a OIE entendeu, e foi um acordo entre o ministro da Agricultura e a OIE, de que não haja mais necessidade de, caso atípico, seja notificado. Isso não causa mais embargo. Então, várias interferências aí, eu acho que dá para a gente ficar um pouco mais confiante com relação ao mercado externo e mercado interno, analisar aí a curto prazo quais são os impactos na inflação, no consumo, né? Caio, eu estava recentemente conversando com uma pessoa sobre a pecuária. Eu venho de uma família de pecuaristas e o pecuarista antigo, o pecuarista tradicional, o pecuarista que tem até certas restrições a muitas tecnologias, ele não consegue entender o raciocínio lógico dos agricultores. E eu havia comentado, eu falei, olha, um pecuarista com dívida não dorme. E o agricultor com o qual eu conversava falou, pois é, e o agricultor sem dívida não dorme. Como que você interpreta essa frase e o que você tem, se você concorda com ela ou não, essa coisa de a pecuária ela tem mais liquidez, ela é uma atividade mais sólida, né? Nós temos, os subsídios são muito diferenciados em relação à agricultura. Sim. O que você me fala sobre isso, sobre essa natureza econômica do pecuarista? O pecuarista, ele sempre tem um perfil mais conservador, porque você mesmo disse, né? A estratégia da pecuária, ela tem muito mais liquidez, né? Ou seja, eu consigo vender em qualquer etapa do meu ciclo ali, eu consigo vender os animais e gerar um caixa. O agricultor, ele obrigatoriamente, ele tem que respeitar a safra, né? Então, assim, se ele não investir em tecnologia e não fazer com que realmente produza, ele fica para trás e ele não consegue entregar o resultado, porque os custos são muito elevados. Não que na pecuária não seja elevado, mas que na pecuária permite um pouco mais de desaforo, né, que a gente fala. Então, realmente, eu acho que o pecuarista ele deve sim entender das variáveis e adotar um pouco mais de perfil, de um pouco mais perfil de investidor mesmo, de entender que a fazenda dele é uma empresa, que ela necessita de analisar os parâmetros, o que precisa ser melhorado, aonde precisa ser melhorado, qual é o tipo de investimento que eu faço de acordo com o meu perfil. Tá? A gente sempre fala que não existe tecnologia para englobar no Brasil inteiro, e sim tecnologia de acordo com o perfil do produtor. E sim, ele tem que adotar um pouco mais de se arriscar um pouco mais, porque o mercado ele não vai aceitar daqui para frente, ele já não vem aceitando aquele perfil de só sal mineral, alguma coisa assim, porque com a valorização da terra, com a valorização de outros produtos, de outras variantes que estão existindo, outras culturas, não está dando espaço mais para ele ficar no tempo de 50 anos atrás, né? Nós estamos falando em desenvolvimento, em tecnologia. Tem uma frase que diz, seja quente ou seja frio, nós não podemos ficar no caminho do meio, né? Nós temos que definir em que lugar do mercado nós estamos. E eu coloco isso aqui, falando de pecuária, Caio, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós e falasse isso para os nossos pecuaristas, a importância de uma profissionalização, a importância de trazer a tecnologia, de trazer profissionais experientes da porteira para dentro. Em que sentido? O que significa, falando em pecuária, em carne, o que significa aquele produtor de commodity e aquele produtor de um produto com valor agregado? O que é isso
E o que significa não estar no caminho do meio? Porque os dois são rentáveis, desde Sim. que você faça do começo ao fim do seu ciclo voltado especificamente para aquela finalidade. Sim. Ou é commodity, ou nós estamos falando de uma carne com valor agregado. O que é isso? Como isso funciona e como que eu coloco com clareza para o pecuarista para ele estar com os dois pés em um barco só, né? Ou Sim. é a commodity ou o valor agregado. Ele definindo o objetivo do que ele busca, ele não sair desse objetivo. Se ele decidiu fazer uma carne commodity, né, produzir um boi sem acabamento, mas muitas vezes um boi jovem que atende o mercado chinês, o mercado do Chile, né, o mercado comum, ele foque de uma maneira muito mais eficiente naquele sentido. E traga profissionais que entendam desse perfil de atividade. Agora, realmente, eu concordo plenamente, toda atividade ela dá dinheiro se feita de forma eficiente. E então, o perfil o produtor que está buscando uma atividade com valor agregado, ele tem que ser muito mais cauteloso no momento da venda. Por quê? É um nicho. Né? Então, se eu estou trabalhando com valor agregado, será que eu tenho nicho para esse tipo de carne que eu estou produzindo? Porque não adianta nada a gente querer inventar roda. Né? Eu querer falar que o meu boi é diferente porque come ou faz um sistema produtivo que se assemelha aos Estados Unidos, à Europa. Mas espera aí, a conta fecha, você tem o mercado se posicionando de maneira diferente, precificando esse produto de maneira diferente. Então, é isso que eu falo. Focar no valor agregado em raças diferentes que são vendidas de maneira diferente para o frigorífico, agregando muitas vezes de 4% a 5%, 6%, 7% a mais. Padronização. Se eu quero valor agregado, eu tenho que ter uma qualidade padrão do meu rebanho, descarte daqueles que não estão no padrão, Sim. porque uma res, uma cabeça que não está no padrão vai diminuir meu Sim. índice, eu vou estar produzindo algo com alto custo para alcançar uma carne de excelência, mas aqueles poucos ali que não estão no padrão vão diminuir meu percentual e eu não vou conseguir encontrar isso lá no produto final. Exatamente, você vai se igualar a uma commodity. A pergunta que ele tem que responder é exatamente essa. Como você está tratando o frigorífico? Você trata o frigorífico como um fornecedor, como um cliente ou como um consumidor? Você já parou para pensar? O pecuarista muitas vezes ele trata o frigorífico como se fosse um fornecedor. Quer dizer, como se o frigorífico precisasse dele. Na verdade, é ele que precisa do frigorífico. A gente tem que tratar o frigorífico como cliente. Ele que está comprando meus animais. Então, que perfil de carcaça que ele precisa, que perfil de animal que ele compra, para que eu seja eficiente em enviar de acordo com o perfil de compra desses animais do frigorífico. A gente tem cliente que vende para 2, 3 frigoríficos diferentes, mas não é porque não gosta de um frigorífico ou gosta mais do outro. É porque tem frigoríficos que têm restrições de compra, não compra vaca, não compra touro, entendeu? Então, assim, tem que saber diversificar essa venda exatamente sabendo quais são as oportunidades existentes dentro do frigorífico. Quais são os tipos de contrato que eu posso fazer para me blindar a médio, curto, a médio, longo prazo? Quais são os tipos de parcerias que eu posso me envolver para precificar melhor a minha venda? Ou seja, como que eu posso vender melhor o meu boi gordo no momento da escala dos animais? Então, esse direcionamento, se ele entender isso, se ele entender como é formada o preço do valor da arroba lá no frigorífico, ele vai voltar para a fazenda dele e vai falar, eu acredito nesse mercado, nós vamos atingir esse objetivo aqui dentro. Pela sua experiência, a médio e longo prazo, qual a expectativa da pecuária hoje, da arroba? A gente pode viver agora uma entre-safra no segundo semestre, né, em outubro, novembro, de acordo com o que a gente vem observando. Os confinamentos não estão enchendo, vamos dizer assim, estão trabalhando de maneira muito ociosa. Está todo mundo retendo investimento nesse momento, de curto prazo, tá? Ninguém está acreditando em cenário de alta. Então, podemos sim verificar que possa ter uma entre-safra em outubro, novembro. Não é algo, pelo amor de Deus, né? Vou repetir, não tenho bola de cristal, não estou adivinhando nada, só estou dizendo o que a gente está observando hoje no mercado. O que pode acontecer é isso, mas sabendo que se a economia não desenrolar, se o mercado externo travar de alguma forma, são interferências externas que a gente não tem mais controle. Pode ter pouca oferta de boi gordo, mas se não tem consumo, ninguém compra. Então, mas assim, do jeito que está indo, a gente acredita sim que o produtor ele
possa, sim, agora reduzir um pouco as escalas, né? Não ofertar tanto os animais, esperando, assim, a médio e longo prazo, um melhor cenário aí de valorização da arroba do boi gordo. E a virada de ciclo, sim, daqui 2 anos, 1 ano e meio, tá? Para a alta do boi gordo. Então, pecuarista, fica tranquilo. Pecuarista que é pecuarista já está acostumado com esses altos e baixos. Agora, Caio, para nós encerrarmos, sem muita verticalização, sem muito aprofundamento, até para nós evitarmos aí contaminações políticas na pergunta que eu vou te fazer agora, pode só me responder com sim, não ou talvez. A pecuária brasileira depende da China? Depende, bastante. Então, devemos manter um bom diálogo, porque hoje a pecuária vive dessa exportação para o mercado chinês. Sim, exatamente. E o mercado chinês, hoje, ele compra mais de 60% do que a gente exporta. Então, imagina, se ele cria uma restrição, a gente realmente cria uma precificação diferente dos frigoríficos e, na verdade, assim, a maioria dos frigoríficos vão parar as compras, né, que estão habilitados China. Então, realmente, a gente vai sofrer bastante. Devemos tratar bem a China, com certeza. Como você falou que para definir a estratégia ali, se eu vou ser commodity, se eu vou focar numa coisa mais tecnológica, ultrassom, para eu fazer o descarte aquelas cabeças que não chegam naquela qualidade de carne, para eu conseguir a padronização, enfim. O produtor rural tem que pensar como ele enxerga o frigorífico, né? Caio, você quer deixar mais algum recado para os nossos pecuaristas que nos acompanham? Eu gostaria de dizer que você, pecuarista, se você quer fortalecer o setor, você tem que se unir às entidades. Eu, ao longo desses 8 anos, eu tenho visto o papel fundamental que as entidades têm tido, né, Luana, com relação a esse tipo de discussão. Eles têm parâmetro para estudar, advogado, assessoria jurídica, contábil, tudo isso para poder chegar e pressionar realmente o governo, né? A gente viveu historicamente, basicamente, num governo de esquerda. Então, assim, quando a gente sentiu um governo de direita que defendeu mais o agro, a gente sentiu um pouco até mais de liberdade, vamos dizer assim, né? De que é muito possível conquistar a prosperidade e realmente a gente ficou, todo mundo ficou um pouco frustrado com o que vem acontecendo durante esse ano. E aí é onde vem o recado. Eu acho que a união vai fazer cada dia mais a força. Não devemos ficar chateado ou frustrado ou abaixar a cabeça, porque eu vejo isso e eu converso com amigos meus que moram nos Estados Unidos e tudo mais, e eles sempre falam isso. Falam, aqui ninguém olha para o governo. Somente se o governo interfere de alguma forma. Nós temos as entidades, as associações que cuidam disso. Então, é muito fortalecido nesse sentido. E aqui, eu acho que vem ganhando força, graças a Deus, mas que a gente possa olhar para dentro da porteira, focar na produtividade. O PIB do agro alavancou o PIB do Brasil por causa disso. O produtor brasileiro, realmente, que carrega o fardo, ele olha muito para dentro da porteira, ele foca na produção, ele trabalha e ele, muitas vezes, esquece do governo. Então, deixar esse papel fundamental para as entidades. Me fala de novo o nome da sua empresa. PEC-BR. PEC-BR, você pecuarista que entende aí a necessidade de profissionalizar a sua produção, procure PEC-BR, procure se informar melhor. E quero pegar esse gancho do Caio, venha para a Acrisul, faça parte dessas entidades representativas do agro, em especial a Acrisul, que é do produtor, do pecuarista. Para você, amigo pecuarista, muito obrigada por nos acompanhar. Caio, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e continue conosco porque em breve traremos outros assuntos do seu interesse.